Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram, gente! Sejam bem-vindos! Tá entrando a primeira vez aí? Ajuda a tia, se inscreva! Gente, continuando, né? A nossa série de como se relacionar com cada traço de caráter. E hoje, o traço de caráter, o quarto, que é o masoquista. Bem, esse traço, gente, ele tem uma peculiaridade, assim, vocês vão perceber, assim, que é um traço bem denso, forte, tem uma energia, assim, como se tivesse uma nuvem em cima. São aquelas pessoas que carregam uma certa negatividade, né? Muito peso do mundo. E eu vou explicar o porquê e como você se relacionar, entender por que às vezes rola isso. Bem, esse traço, né, ele termina a sua conclusão, né, na fase do desfraude, né, que é a fase onde, mais ou menos, uns 3 anos, quando a criança já consegue subir escada sem segurar, assim, no corrimão, né, no corrimão, e quando você percebe, assim, que a criança já tá naquele controle, né, esfincteriano. Nesse momento, esse traço pode desenvolver, né, o que o Freud chama de fase retentiva anal e a fase expulsiva, né? Você vai perceber se a pessoa vai para aquele caráter mais retentivo. O traço de caráter masoquista, ele tem uma coisa muito voltada para tentar controlar, né, nesse momento, os esfíncteres. E aí, o que acontece? No momento que ele tem um escape, os pais, né, ou as pessoas que estão educando, as pessoas que estão ali no desenvolvimento, né, da criança, ajudando nesse processo, né, do desfraude, de tirar do piniquinho, às vezes elas ficam irritadas. E aí, dependendo da forma, né, da maneira com que você, adulto, aí lidou com a criança e como essa criança sentiu essa tensão, né? Às vezes os pais ficam muito frustrados quando a criança faz cocô na calça e acaba passando, né, toda essa negatividade, a bronca e coisa e tal na criança, e a criança sente essa fase como uma fase muito difícil. E aí a criança pega toda essa negatividade e esse traço vai desenvolvendo toda uma tensão, fica todo num processo retentivo. Se você, por exemplo, for uma mãe unicotiana suficientemente boa, você vai ser aquela mãe, ou sei lá, quem tá fazendo função de mãe, às vezes até pai faz função de mãe, uma instituição, quando a criança tá numa instituição, uma escolinha, não importa quem. A pessoa que tá nesse processo, né, da educação do desfraude, se essa pessoa for suficientemente boa, ela vai diminuir a tensão dessa fase, ela vai, tipo, apaziguar. Apesar de que, quando você tem uma mielinização que se dá ali na tensão da região esfincteriana, você vai acabar desenvolvendo um traço de caráter mais masoquista. Porém, esse traço, mesmo você tendo, ou a criança tendo, você percebendo isso, mas se você for suficientemente bom, compreensivo e educativo nesse momento, sem demonstrar atenção, porque que acontece? A criança, ela vai desenvolvendo, ela vai pegando toda essa atenção do adulto ou do meio que está educando, e ela vai desenvolvendo uma negatividade em relação a o controle dos esfíncteres. E aí o que acontece? Se ela tem muitos, tipo, se deu merda, ela no final vai acabar sempre tendo esse controle, né, mental, para a coisa não acabar acontecendo isso, para tipo não ter esse retorno à humilhação. Por quê? O grande medo, né, desse traço de caráter, a grande questão, né, que eu colocaria assim, a grande dor existencial desse traço é o medo da humilhação.
E justamente por ter medo de ser humilhado, que volta aí nessa fase, né, do desfraude, como ela sentiu e percebeu a tensão do mundo, que às vezes o que acontece? A gente adulto aqui tá dando bronca, não tá nem se ligando que a criança tá se sentindo humilhada, que aquilo tá ferindo o desenvolvimento dela de autoconfiança. E aí isso se manifesta em tudo na vida. Tanto que você percebe, por exemplo, que as pessoas que são mais retentivas, as pessoas que são que voltam mais para a questão do masoquismo, são aquelas pessoas extremamente cheias de métodos, onde odeia improvisos, onde odeia que você peça para fazer uma coisa na hora, sem ela poder desenvolver aí o autocontrole. São aquelas pessoas que estão sempre muito voltadas para rotinas, voltada para metodologias, voltada para seguir cartilhas. Então, se você pedir, por exemplo, num relacionamento para uma pessoa que é muito mais retentiva, que é um masoquistão, para a pessoa decidir logo, faz isso, improvisa, você vai botar essa pessoa numa dor, porque ela vai ter medo de borrar as calças, entendeu? Por quê? Aquela tensão de fazer coisa errada, de borrar as calças, acaba se refletindo em todos os departamentos da vida. Então, ela desenvolve todo um controle esfincteriano que, na verdade, a mielinização vai moldando o psicológico comportamental, fazendo com que a pessoa reproduza, né, toda essa questão do controle em tudo na vida. Então, se você se relacionar, por exemplo, com esse traço, você tem que estar atento que aquelas pessoas um pouco mais que têm uma visão um pouco mais negativa da vida. Por quê? Elas sentiram logo nos primeiros, né, anos de vida toda uma negatividade vinda de fora em relação àquilo que para ela, para toda criança, o cocô, gente, é ouro. Então, assim, você imagina que quando você é criança e o seu cocô não é ouro para seu pai, para sua mãe ou para quem está educando, que muitas vezes a criança faz o cocô como presente, né, para os adultos. E você imagina que o que ela achava que era precioso, que tudo que tem de dentro, assim, que é o objeto de criação do ser humano, quando está no processo de desenvolvimento infantil, que é o cocô, é um momento de muito prazer, principalmente na fase anal. A criança, ela desenvolve, o ser humano, né, desenvolve toda uma libido até nessa fase, que é chamada de fase anal. E aí você imagina que nesse momento que ela está sendo educada a sair da fralda, ela começar a sentir a tensão, que aquilo que ela achava que era um tesouro passa a ser uma coisa assim odiada, passa a ser tipo uma coisa que causa tensão. Os pais falam que fedido, que isso, que aquilo, você fez cocô de novo na calça, que absurdo. E todas essas broncas e todas essas negatividades em relação ao tesouro que ela produziu, acaba se voltando como eu só faço bosta, eu só faço merda, e eu só faço coisa errada. Então, assim, na cabeça da criancinha em desenvolvimento, o cocô é um tesouro. E quando a gente adulto, tudo bem que a gente precisa educar, mostrar que o cocô tem lá seus perigos, coliforme fecal, pode gerar processos infecciosos e tudo, mas tem que mostrar isso com muito cuidado, porque esse é um momento que pode ter uma trinca aí, que vai dar todo esse desfecho para negatividade em relação às próprias produções. Então, olha só que coisa interessante, né? Se você aí está se relacionando, está vendo assim no processo educacional, você está tendo um filho que já está mais retentivo, que já é uma criança, né, que está ali numa certa tensão, que tem uma trava aqui na região do maxilar inferior, a mandíbula, né? Se você percebe que a criança já assim dá uma apertada ali no bumbum embaixo, são aquelas pessoas típicas que tem o bumbum amassado. Você quer descobrir se a pessoa é masoca? Você olha para a bunda da pessoa e tem a bunda amassada? É masoca. Tem o tórax quadrado, o rosto quadrado, tudo parece um quadrado, tipo homem de pedra, tipo aqueles lutador, o BA. Então, assim, aí você já sabe que aquela pessoa é uma pessoa mais retentiva, uma pessoa que ela quer ter o controle
pra coisa não acabar dando merda, pra coisa não acabar saindo do controle esfincteriano e fazendo bosta. Então, o que acontece? Quando você vai se relacionar, por exemplo, com traço de caráter masoquista, o interessante é você aliviar tensões. No momento que você alivia tensões e que você, de alguma maneira, mostra para essa pessoa que a produção que ela. Porque são pessoas extremamente, gente, sensíveis, extremamente da praxis. São aquelas tipos de pessoas que você adoraria ter como funcionário, porque você sabe que a pessoa vai dar alma, vai carregar a empresa nas costas para tudo dar certinho, para não dar bosta. Para, tipo, sai tudo nos conformes. São aquelas pessoas típicas. Um contador masoca é a melhor coisa que tem para uma empresa. Então, imagina que são aquelas pessoas que elas desde pequenininha vêm sentindo uma negatividade em relação às próprias produções internas. É muito sério isso. Então, quando você se relaciona com uma pessoa mais masoquista, você sabe que aquela pessoa vai ter perna. São pessoas que têm são pessoas que desenvolveram uma estrutura corporal parecendo com uma tora de uma árvore, entendeu? São pessoas que têm pernas, que têm raízes, que têm método, são pessoas que não vão... Elas vão querer o perfeccionismo para a coisa não acabar dando merda. Elas vão querer o perfeccionismo para as coisas saírem tudo no método, bonitinho. E quando elas chegam nisso, o que acontece? Elas se sentem valorizadas. E se você está se desenvolvendo em um relacionamento com uma pessoa dessas, se você tem um relacionamento no trabalho, alivia tensões, porque assim, esse traço, ele tem muito medo de ser humilhado, e quando ele é valorizado nas suas coisas, quando você coloca ele lá em cima, no sentido de, olha, você está fazendo tudo perfeito, está colocando método, você abre uma porta da confiança e diminui tensões da vida dele, porque como ele carrega o mundo nas costas, porque ele são aqueles tipos de pessoas que aguentam estar na cobrança, aguenta escutar desaforo, aguenta muita coisa, porque eles foram neurologicamente preparados para isso, psicologicamente também, desde a fase lá, desenvolvimento infantil. E fala assim, então é bom dar bronca na criança quando ela tá fazendo isso? Não, gente, aí olha só, você pode desenvolver um ser humano melhor, mesmo que ele tenha uma estrutura masoca, mas você pode desenvolver um ser humano com muitas dores e limitações. Então, se você quer desenvolver uma criança que você já sente que está indo para uma estrutura dessas, alivia tensões, mas também não deixa, sinaliza para ela que o controle do esfíncter é necessário, porque eles têm uma tensão ali. Porém, relaxa. Na hora que aconteceu alguma coisa, mostra também que o mundo não vai acabar. Que às vezes acontece de dar uma escapadinha e que é só limpar, e mostra que aquilo é tranquilo, porque no momento que a gente desvaloriza esse cocô que escapou, a gente está desvalorizando também uma produção interna, porque para a criança, assim, na psicanálise, o cocô é uma joia, gente, é uma produção feita pelo próprio ser humano, entendeu? Então, assim, quando ele chama a mãe, vem ver o cocô que eu fiz, que parece um rabo lá, não sei, do macaco, entendeu? O que as crianças chamam a gente? Olha, mãe, o cocô parece o rabo do macaco. E aí, quando você vai com um nojo, ou que você vai, assim, de qualquer jeito, você meio que tá, tipo, tirando o poder que ele mesmo acha que ele criou. Olha, mãe, eu criei o rabo do macaco. Então, assim, eu lembro que nos meus filhos, quando eles faziam o rabo do macaco, eu mesmo falava, eu olhava assim, e a gente cantava uma musiquinha, né? Tchau, cocô, e coisa e tal. Não vou cantar aqui, que é muito engraçado, que é uma música que eu inventei. E eles depois ficavam super felizes, mesmo que às vezes o fedor é uma coisa que é desagradável, porque eu tinha que cantar ali, tipo, pensando, não, isso tá fedendo, entendeu? Mas para não desvalorizar a produção artística, a produção do ser que ele tá criando para o mundo. E aí, olha o que acontece nessa fase, quando você desvaloriza essa produção do ser que ele está produzindo para o mundo, e vai lá e fala para criança, esse vai escorar a calça, não quero ver isso. Tipo, você meio que
sente e mostra que o cocô é uma coisa muito suja, que o cocô é uma coisa muito feia, ele vai crescendo com essa negatividade. E são aqueles tipos de pessoas que depois você sente, sabe aquelas pessoas negativas que você quer estar longe, assim, aquelas pessoas todas certinhas, cheias de método, que tem horário, que tem tudo ali na agenda, metrificado e coisa e tal, que são aquelas pessoas cartesianas. E aí meio que você sente aquela nuvem em cima, assim, preta. São aquelas pessoas que você tem uma certa repulsa quando você fica muito perto, porque elas tendem a ser meio chatas. E aí acontece, para você se desenvolver aí, por exemplo, se você estiver se relacionando com uma zoca, você sabe que são pessoas que vão pra frente, assim, são pessoas que quando elas colocam na cabeça que elas vão fazer uma coisa, elas vão fazer uma coisa que beira a perfeição, porque elas não querem fazer merda. Então, o que acontece aqui nesse traço para você poder criar uma conexão perfeita, para que essa conexão seja uma conexão de almas, né? É você aliviar para este traço. Que significa o que aliviar? Significa que quanto mais você permitir que esse traço fique leve, entendeu? Quanto mais leve você for nas cobranças, quanto mais leve você for no relacionamento com esse traço, quanto mais você deixar esse traço à vontade, despertar aí felicidades, risos, despertar alegrias, diminuir tensão, quanto mais diminuir a tensão esfincteriana, inclusive, mais esse traço vai se sentir confortável de estar ao seu lado, mais esse traço vai se sentir confortável de desenvolver, às vezes, uma relação no trabalho, desenvolver uma relação de amizade, de amor e coisa e tal. Quanto mais você valorizar, inclusive, os feitos dele, para ele entender que o cocôzinho lá de trás não era só um cocô fedido e que a produção que ele tem é uma produção importante. Quanto mais ele se sentir valorizado, mais se sentir amado, mais ele se sentir integrado com aquilo que ele mesmo produz, mais ele vai ter confiança em você, porque esse é um dos traços que, como até o traço de caráter rígido, tem uma certa dificuldade de confiar, de se integrar e de se entregar. Então, quanto mais você aliviar as tensões e deixar com que esse relacionamento seja mais leve, que ele apague lá do inconsciente dele todas essas conotações e denotações de negatividade do cocô e de como aquilo foi manejado, mais ele vai se sentir integrado com você, mais ele vai se sentir íntegro com ele mesmo e ao mesmo tempo ele vai abrindo esse relacionamento por uma coisa mais leve, vai diminuindo tensões que ele mesmo produz no ambiente, vai diminuindo tensões que às vezes num processo às vezes de cobrança um do outro, ele fica lá quietão, ele vai aguentando, até que o momento que ele explode. Para que isso não aconteça, porque quando ele explode também sai coisas terríveis, ele vai lembrar porque tem uma memória de elefante. Então, assim, para que ele não acumule, porque como ele tem a tendência de carregar o mundo nas costas, para que ele não acumule tantas negatividades, às vezes, desde o início do relacionamento de vocês, para que isso não aconteça, que vocês vivam de uma maneira mais leve, produza essa abertura de realmente esse relacionamento ser mais leve, de realmente ele perceber que a produção dele é uma produção digna, que não é uma produção cocô, como ele percebe isso desde pequenininho. Quanto mais você valorizar o trabalho dele, mostrar que o cocô dele vale ouro, que o cocô dele, né, no sentido metafórico, tá, gente? Que as coisas dele têm muito valor social, tem muito valor para você, que a pessoa vale muito para você, mais esse traço vai ficando mais leve, mais ele vai ficando mais maleável. E aquela nuvem em cima de negatividade vai se diluindo aí com o princípio do prazer, que é a coisa que ele mais precisa. Fica a dica.